O culto é teu, Pai. Se preciso for, quebra o protocolo esta noite. O Senhor é o dono da igreja, o dono do altar, Pai, o dono do microfone. O Senhor é quem manda, Pai. Então eu estou a seu dispor esta noite, em nome de Jesus. Podem se assentar. A noiva sem as vestes nupciais. O que nós somos para Jesus? Conseguem conter a emoção. Ela teve um dia de beleza, se preparando, usou os melhores perfumes, a melhor maquiagem, foi no melhor salão, porque ela se guardou para este dia, o dia do encontro com a noiva e o noivo. E o certo seria ela se guardar para o seu noivo. E o certo seria a igreja se guardar para o seu noivo. Esse seria o certo. Mas ela não tem se guardado. A igreja não tem se guardado para o seu noivo. Ela não tem entendido que um dia ela vai estar às portas do céu. E quem vai estar esperando é nada menos do que Jesus. Nós não temos o temor de Deus. Nós não temos. Nós somos realmente frios. O nosso coração é endurecido. Nós não conseguimos identificar o amor do Pai sobre nós, porque se nós conseguimos identificar o amor dele, muitos se jogariam no altar, muitos amariam seus irmãos, muitos se dariam totalmente à obra de Deus. Mas nós não temos nos preparado para o grande dia. Nós temos nos preparado para ganhar um grande diploma. Nós temos nos preparado para construir uma grande casa. Nós temos nos preparado para comprar o melhor carro. Nós temos nos preparado para ter o melhor que este mundo pode nos oferecer. Mas e no dia que nós estivermos frente a frente com o noivo? Quais vestes você vai estar usando? As nupciais? Ou vestes de um mendigo que rodou sobre o mundo inteiro procurando algo e não achou, que dormiu sobre as praças, que comeu o lixo que o mundo tinha a oferecer, que poluiu sua mente, que muitas vezes se achou só, mesmo tendo tudo, que muitas vezes se achou vazio. Existem 3 tipos de pessoa nesses últimos dias. E quando eu falo os últimos dias, realmente são os últimos dias. Realmente, gente, nós estamos vivendo os últimos dias. Existem 118 indícios da volta de Jesus. Só falta um para se cumprir, que é o anticristo. E tudo indica que ele já está aí. Acorda, igreja. Troque suas vestes. Quando a Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, nós somos realmente a noiva de Cristo. E cada um de vocês é uma pedrinha no vestido da igreja. Só que agora não é o momento de colocar o vestido. Não é o momento de nos adornarmos de beleza.
Nós não estamos vivendo o momento de entrar na igreja. Este momento será na glória. Mas para isso, nós temos que guardar os nossos vestidos de festa e colocar a nossa armadura. É tempos de guerra. E existem 3 tipos de pessoa nesses últimos tempos. Como diz, bem-aventurado aquele que lê. Primeiro tipo de pessoa é a que lê. É a que adquire conhecimento para si próprio. É a que se enche de coisas. Ela domina tudo. Ela conhece a Bíblia de capa a capa. E muitas vezes ela se assenta do seu lado. Ela tem estudado. Ela tem compreendido. Ela tem se ajuntado de coisas. Esse é o primeiro tipo de pessoa que nós temos nos últimos tempos. Pessoas que leem. E ele é bem-aventurado? Sim. Bem-aventurado aquele que lê. Aquele que adquire conhecimento. Aquele que tem uma bagagem. Só que as pessoas lá fora, elas têm se enchido tanto das coisas do mundo, tanto de bagagens que não se devem se encher, que elas têm se esquecido o que é Deus. Quando você está num lugar e você se mostra cristão, eu tenho vivido isso onde eu trabalho, e você fala, eu sou evangélico, uma hora ou outra alguém vai te procurar para contar os seus problemas. Uma hora ou outra alguém vai procurar uma brecha para se abrir com você, porque o mundo está carente, ele está precisando de Deus. O mundo está podre, gente. As pessoas perderam o amor. Nos últimos tempos a fé de muitos esfriariam. Elas não têm mais fé. Elas apenas leem, adquirem, mas elas não têm o conhecimento. As pessoas têm tudo, têm casa, têm carro, têm dinheiro, viajam para os melhores lugares, mas quando elas entram dentro do seu quarto sozinho, elas se sentem vazias. Elas deitam sua cabeça no travesseiro e elas choram. E parece que elas não têm nada. Mas você tem o que elas precisam. Pelo menos é assim que diz minha palavra. A palavra de Deus diz que nós temos o melhor desta terra. Mas só que você apenas lê e guarda para si. Você apenas lê e ajunta. O outro tipo de pessoas que tem são os que ouvem. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. As que ouvem, elas param para meditar. Quando uma pessoa está cheia de problemas e você aconselha ela, ela vai para casa e ela para meditar. Ela para entender no que você falou. Aquilo desce para o coração dela. Mas o problema dos últimos tempos é que existem muitas vozes. Existe a sua voz. Existe a voz de Deus. Existe a voz de Satanás. E existe muitas outras vozes lá fora. E você não sabe identificar qual voz você vai escutar.
Você bate de um lado, bate do outro. E os seus problemas estão ali, eles não se resolvem. Você vem para a igreja, você jejua, você ora, você participa da ceia, mas nada se resolve. Tem que discernir qual voz ouvir. É a voz de Deus. É essa voz que tem falado por 2000 anos. É essa voz. Mas se você não lê, se você entra na igreja e assenta e apenas ouve, não vai entrar no seu coração. Oh, Pai. O terceiro tipo de pessoa são as que guardam. São as pessoas que guardam. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Estes são os bem-aventurados, não apenas o que somente lê, não apenas o que apenas ouve, ou somente lê e ouvem, mas os que leem, ouvem e guardam. Estes são bem-aventurados. Quando você guarda algo, uma hora ou outra você vai precisar. Então você sabe exatamente onde está. Você tem guardado o que tem saído aqui do altar? Você lembra o que foi pregado domingo passado? Ou em vez de você guardar, você deixou jogado no seu banco aí e foi embora, e as palavras ficaram aqui mesmo na igreja. Igreja não é lugar das palavras. Lugar das palavras é dentro do seu coração. Aí é o lugar das palavras. Quem guarda sempre tem. Abra comigo em Mateus 25. Quem guarda sempre tem em estoque. Sempre. Mateus 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora do Filho do Homem há de vir. Só aqui eu poderia acabar a mensagem. Essa parábola, ela conta de um casamento. E de algumas esposas que guardaram e de outras que não guardaram. Algumas esposas que leram, ouviram e guardaram. E de outras que apenas leram e ouviram, mas não guardaram. Ela conta a vinda de Cristo.
E ela fala que quando o noivo chegou, as que não guardaram tinham ido comprar. E quando elas chegaram, a porta já estava fechada. Oh, Espírito Santo. Irmãos, há muitos caminhos que levam para o inferno, mas nenhum vai te tirar de lá. Nenhum vai te tirar lá de dentro. A porta do céu é estreita, sim, porque vai entrar apenas você. Nenhuma da sua bagagem vai entrar lá dentro. Vai entrar apenas você. Os seus bens ficarão. A sua família, se não quiser subir, vai ficar. E se você chegar lá em cima e a porta estiver fechada, não se abre mais. É eterno. Aproveite agora que ela está aberta. Muitos estão com azeite pela metade. Muitos nem azeite têm. Muitos pedem azeite emprestado. Semana passada eu estava sentado ali com o Taió, e o pastor pediu para abrir a Bíblia, e ele não tinha trazido a Bíblia, e ele me falou: me empresta a sua Bíblia. Eu falei: não, vai que eu te empresto a minha espada e o inimigo vem. Eu brinquei com ele: você não tem espada? Você vai morrer na guerra. As pessoas vêm para a igreja e nem Bíblia trazem mais. Nem Bíblia trazem mais. Sabe o que é isso? Sinal de vasilha vazia. Meu maior prazer é carregar uma Bíblia. Eu levo a mochila para o serviço apenas para levar minha Bíblia. E olha como eu tenho usado ela lá. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos tocando o limite da eternidade. Está acabando, gente. Está acabando. Isso aqui que a gente está vivendo hoje é o fim. Está acabando, gente. Vocês estão tendo o privilégio de viver na geração que vai subir. Um grande pregador dizia que essa geração é a geração que deu tilt, que deu errado. Mentira. Não é. Essa geração é que deu certo. É a geração de pessoas cheias do Espírito Santo, de pessoas que temem a palavra de Deus, de pessoas que buscam a presença dEle. Não é a geração que deu tilt. A minha geração não. A dele pode ser, a minha não. Nós estamos vivendo a hora mais escura da eternidade. A hora mais escura. Sabe por quê? Porque estamos no fim. Mas o que a palavra diz que nós somos? Nós somos a luz desse mundo. Mas lâmpadas vazias não se acendem. Para as lâmpadas se acenderem, elas têm que estar cheias. Como que está a sua lâmpada? Como? Eu tenho andado pela rua, glorificando a Deus, falando em línguas constantemente, e eu tenho visto o temor de Deus sobre a minha vida. Eu tenho visto Ele me carregar no colo a cada dia. Eu quero contar um rápido testemunho aqui.
da fidelidade de Deus. Eu nem ia falar isso, mas eu quero falar. Semana passada eu bati o meu carro. E eu peguei minha máquina e vendi para o pastor, para pagar o conserto do meu carro, que ficou em R$950. E era a coisa que eu mais gostava, era a minha máquina, e não o meu carro. É algo que me dava prazer. Só que eu virei para Jesus, falei: Pai, eu sou fiel a Ti. Não apenas porque eu sou dizimista e sou ofertante, e sempre fui, e tenho orgulho disso, mas porque eu tenho orado constantemente, eu tenho te buscado, eu tenho pregado a Tua palavra, eu tenho jejuado, eu tenho sentido a Tua presença. Eu sei que o Senhor não vai me deixar na mão. Daqui a pouco eu estou com uma melhor aí. Glória a Deus. Domingo o William chegou para mim aqui e falou: depois a gente tem que conversar, que eu tenho que falar o que Deus mandou para você. Acabou o culto, eu desci ali, ele veio com uma caixinha e me deu. Essa aqui é a minha máquina, Deus mandou te dar. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Você está numa igreja onde tem Deus. Eu falo, se vocês conhecessem as igrejas que eu conheço de Minas, frias, onde os pastores brigam uns com os outros, vocês dariam valor aonde vocês vivem. É por isso que eu amo esse lugar. É por isso que eu tenho crescido aqui. Eu tenho aproveitado as oportunidades que meus pastores me dão. Vocês estão num ótimo lugar, gente. Quantas pessoas estão aqui há 30 anos, 20 anos e não saem do banco ainda? Por quê? Porque elas não entenderam o que está escrito aqui. Você não é dessa terra. Você tem algo especial dentro de você. Você é a diferença nesse mundo. Deus te deu dons, usa. Quantos pastores não passaram aqui cheios da presença de Deus? E você continua sentado. Eu estou apenas 4 anos nessa igreja, e a minha sede, a minha fome por Deus tem me feito subir cada dia mais. E Deus sabe o quanto eu amo Ele, e o quanto eu respeito Ele, e o quanto eu acredito na vinda dEle. Eu não sou daqui. As coisas desse mundo não importam para mim. Satanás já fez muita coisa na minha vida quando eu era do mundo. Eu sou do céu. Eu tenho saudade da minha casa, que é lá no céu. Eu tenho saudade de Jesus. E todos os dias que eu acordo eu falo: Pai, que saudades de Ti. Volta logo, Pai. O que eu quero com carro, com casa? Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Mas eu quero primeiramente ter a certeza que eu sou salvo. Isso eu quero, a certeza. Naquela parábola existiam 2 tipos de pessoa: as nécias e as prudentes. Só que se você olhasse para elas, você não notaria diferença alguma entre elas. Você não ia discernir quem era nécia e quem era prudente. Elas eram iguais. Elas esperavam a mesma pessoa. Esperavam Jesus, o esposo. Alguma coincidência com nós? Quem nós esperamos? As lâmpadas delas eram iguais. As suas vestes também eram iguais. Elas estavam indo para a mesma festa. Se eu olhar daqui, eu não sei falar quem vai subir e quem não vai. Eu não sei falar quem é de Deus e quem não é. Eu não sei
falar quem é nércia e quem é prudente. Eu não sei, e não cabe a mim, porque eu não sou o trono de julgamento. Eu não vim para isso. Mas e quando Jesus te olha? O que ele vê? Todo mundo aqui é igual perante os meus olhos. Mas perante Jesus, muita gente vai ficar. Eu lembro de um sonho que eu tive. No meu sonho eu estava sentado naquele banco. E as luzes da igreja estavam meio apagadas. E a igreja estava cheia. E tinha uma unção na igreja. E foi tão nítido aquele sonho. E eu com os olhos fechados adorando. De repente eu escutei. E a hora que eu olhei, eu tinha ficado. Eu tinha ficado. Só via roupas nos bancos. As pessoas tinham sido arrebatadas. E algo que me chamou a atenção foram que poucos tinham sido arrebatados. E eu lembro que eu desci as escadas da igreja. A hora que eu cheguei na igreja velha, estavam jovens todos fantasiados, numa festa fantasia. E eu falei, Jesus voltou, a gente ficou. E eles, para de palhaçada, você é muito vaso. E eu lembro que eu saí andando e chorando. Eu acordei chorando, com uma angústia tão grande dentro do peito. Eu não quero ficar. Como é que está a sua lâmpada? Está acesa? Ela tem acendido dentro da sua casa? Ela tem acendido na casa do seu vizinho? Ela tem acendido no seu trabalho, na sua faculdade? Ela tem acendido quando você senta no banco do ônibus e há alguém do seu lado? Experimenta perguntar se ela precisa de algo. Eu te garanto que ela vai se abrir contigo. Últimos dias. O verdadeiro crente não, o verdadeiro cristão, porque crente todos podem ser, mas cristão somente os que parecem com Cristo. Eles são recipientes do Espírito Santo. É isso que eles são. Você é recipiente de quê? Quando aquela mulher entrou naquela casa e quebrou o vaso de alabastro, Jesus não prestou atenção que o vaso estava sendo quebrado. Ele não quis saber se o vaso estava sendo quebrado. O que ele quis saber é que perfume que exalava daquele vaso. É isso que chamou a atenção de Jesus. Quando você está todo quebrado, que perfume exala de você? É o da murmuração ou é da gratidão? Nos dias que eu mais sofro, são os dias que eu mais me agarro a Deus. E olha que eu nunca me agarrei tanto a Deus. E nós olhamos para a Bíblia e falamos, grandes homens de Deus, grandes heróis da fé. Olha a vida que esses homens passaram. Eles não tinham a metade do que nós temos. Eles sofreram. Eles morreram queimados. Eles morreram decapitados. Pegaram a pele deles e arrancaram, porque eles amavam Jesus. Como eu amo isso daqui, gente. Como eu amo essa palavra. Quando eu estou lendo lá em casa, no meu quarto sozinho, começa a queimar algo dentro de mim. O meu maior prazer seria alguém virar e falar, negue a Jesus, senão eu te mato. Eu não negava.
porque eu ia chegar lá no céu. João, Jonas, Paulo iria falar para mim: você se parece conosco, você morreu pela mesma causa que nós, você é um de nós. Nós estamos em tempo de guerra, em tempos de vestir a armadura. Coloque-se de pé por um momento. Coloque-se de pé com seus olhos fechados. Jonathan Edwards pegou uma lamparina numa igreja escura. Prestem atenção. E ele colocou sobre a sua Bíblia, e com dificuldade ele passava as páginas dela. E ele pregou um sermão que dizia: pecadores nas mãos de um Deus irado. E as pessoas se agarravam aos pilares, elas caíam dos seus bancos, porque elas temiam a Deus, porque naquele momento Deus revelou para elas o quanto nós somos pecadores. Se Deus revelasse para nós essa noite o quão sujo nós somos, nós também cairíamos dos nossos bancos, agarraríamos os pilares da nossa igreja e pediríamos perdão por sermos tão falhos na casa do Pai. Acorda, igreja. Chega de dormir. Se você está dormindo e se você quer continuar dormindo, não se ache como igreja. Sabe o que Deus quer? Ele quer cravar a eternidade em nós, de forma que sintamos saudade de casa. Você não é desse mundo, você não é daqui, não viva as coisas daqui. O reino está dentro de você. Basta você pegar e pôr o reino para fora.